Beleza, pessoal? Bora lá fazer um vídeo com vocês aqui, bater um papo e responder algumas pessoas no canal, tá? E vamos falar um pouquinho sobre máquina overlock. Bora lá? Agora olha aqui para vocês verem, ainda falta muito para o foco da câmera pegar. Bom, vamos passar aqui para outra parte, que é a parte de cima do motor. Vou pedir a dona Dulce mais uma ajuda aqui. Tá? Vamos passar aqui para a parte de cima da máquina. Tá? Essa é uma máquina overlock, então vamos começar a entender toda a parte de cima das máquinas, que realmente as máquinas são isso aqui. Tá? Então a parte de cima a gente chama de cabeçote. Tá? Então se você está com um vazamento no cabeçote, na parte superior, você vai falar, olha, eu estou com um vazamento na parte superior do cabeçote. Eu estou com um vazamento na parte externa, na parte de baixo do cabeçote. Isso vai dar uma noção para quem você está perguntando. A intenção aqui é te dar nomes aos bois, tá? Ou te ajudar a fazer uma pergunta, né? Ou entender, tá? Então nós temos o cabeçote, e no cabeçote a gente vai dividir ele em algumas partes. Nós temos aqui o volante, né? Isso aqui é uma tampa do volante, né, que dá acesso aqui à correia, né, para você tirar. Então você pode tirar aqui, você vai ter acesso na hora da troca de correia. Já mostrei lá como soltar, né? Então você vai tirar essa tampinha aqui, que é só uma proteção, e vai ter acesso à correia. Então a gente chama essa polia superior aqui de volante, tá? Vocês vão ver que ela é numerada, depois vocês vão entender o porquê. Bom, aqui nós temos a parte superior da máquina, né, e o conjunto de tensor da máquina. O que é o conjunto de tensor? É o que dá tensão na linha. Então aqui lá vai mais uma resposta para uma amiga minha. Ela me fez a pergunta aí essa semana. Eu vou até citar algumas pessoas que fizeram pergunta aqui que eu estou respondendo. Não comecei lá no vídeo, no primeiro vídeo eu vou responder. Tem gente que tem resposta aqui para um monte de pessoa. Só para começar, né? O Isaías, eu falei lá sobre coisas. Isaías, Daísa, Emanuela, Raquel Ramos, Dani Oliveira, Valéria, Tati Silva, a Laís, Gilmara, Margarete, né? Por exemplo, a Dani Oliveira faz que o fio da over dela estava soltando, né? Estava correndo. Então pode ser um caso desse aqui, ó. Nós temos o conjunto de tensor, tá? Nesse caso aqui é uma overlock. Sendo uma interlock, o que vai aumentar aqui é só mais tensores, né? E vai aumentar mais agulha, e vai aumentar mais um looper na parte de trás. Mas a questão de regulagem, gente, isso é um ponto que a gente chama de chuleado. A diferença dessa máquina ou para outra, as regulagens é a mesma. Você começa pela linha da reta, né? E depois você vai regulando os pontos da lateral para que eu vou mostrar os pontos ali, para que eles cheguem no ponto correto. Então você não tem que ter muita dor de cabeça. Eu vou falar sobre o ponto depois. Então o conjunto de tensor ele funciona da seguinte forma. No caso acho que é da Dani ali, que ela, se não for me perdoa, ela me faz a pergunta que uma das linhas delas estava correndo. Isso pode ocorrer ou por danificar ou por essa mola estar danificada. Isso é uma coisa que a costureira pode prestar atenção. Isso é uma manutenção preventiva da máquina. Então eu acho que isso aqui é uma coisa de manutenção que a costureira pode prestar atenção. Uma mola dessa muito barata, tem mais molas aí, para que você possa, às vezes uma com um pouquinho mais de pressão, né, dona Lúcia? Né? Então, isso ajuda muito, né? Às vezes quando uma linha está correndo, às vezes essa molinha não está dando pressão, né? E a linha está passando solta, né? Principalmente aqui na reta, que não pode de jeito nenhum, né? E às vezes para regular um lado ou outro do ponto. Então, o conjunto de tensor, e aqui nós vamos para uma parte complexa que eu escuto muita costureira falar, como é que faz isso, como é que faz aquilo? Olha, escuta bem, gente. Eu vou pegar aqui uma foto, tá? Peraí, eu vou pegar uma foto aqui de uma regulagem de looper, né? E dependendo de uma determinada máquina, só aqui, dona Dulce, tá? Então tá vendo, ó? Isso tem medidas, isso tem padrões, isso exige que você conheça, não é só um negócio de chega um pouquinho para aqui, chega um pouquinho para lá. E eu vou dar um exemplo aqui, a dona Dulce está aqui que testemunha. Olha, se você não tem noção de mexer aqui nessa parte, tá? Se você não tem noção, qual que é o prejuízo de você mexer aqui sem conhecer? Bom, vamos falar sobre isso. Gente,
por exemplo, eu vou dar aqui os nomes e depois eu vou explicar sobre isso, tá ok? Então eu tenho o conjunto de tensor e as passagens de linha. Normalmente as costureiras... Aqui, volta aqui, dona Dulce. Aqui nós temos o nível de óleo, tá? Vocês vão ver que o meu tá lá no meio, tá? É aqui que você olha o nível de óleo. E na parte superior aqui, você tem uma abóbadazinha, ela tem que jogar óleo aqui. Então aqui nós temos as passagens de linhas, né? E essas passagens de linha, para uma pessoa que é nova na costura, ela fica apavorada, né? Então é o seguinte, ó, essas passagens de linha, dona Dulce, levanta aqui e dá um foco aqui para mim. Elas são todas descritas aqui, tá? E o princípio dessa máquina, de uma overlock comum, caseira, né? E o princípio da máquina overlock semi-industrial é o mesmo. As regulagens são o mesmo, porque você está regulando ponto, então é as mesmas coisas. Agora, o que muda são as máquinas, né? Nesse caso aqui, gente, eu não aconselho uma costureira a mexer nessa parte. Primeiro, ela não sabe as passagens daqui, não conhece, às vezes, ler o manual. E por outro lado, se você mexe, depois você não vai conseguir achar esses pontos corretos, né? Porque na medida que você gira, deixa eu pisar ali no calcador, você gira, você vai percebendo que ela tem um trabalho todo ali. Se você muda essa posição, você vai ter problema no ponto. Então, se você não tem conhecimento, evite de mexer aqui. Outra coisa que as pessoas me perguntam muito aí, Júlio, o meu canal ele tem foco de fazer com que as pessoas costurem, tá? Então é o seguinte, como é que eu regulo o looper? Isso aqui são os loopers, tá, gente? Looper direito e o looper esquerdo. Isso é definido pela sua posição na máquina, né? Direito e esquerdo, tá ok? Então looper direito, esquerdo, né? Evitem de mexer aqui, eu vou falar sobre isso depois. Aqui, isso aqui é onde dá pressão no calcador, tá? Então, para você levantar isso, tirar o calcador, você tem que apertar essa chavinha para cima e puxar o calcador manualmente aqui, ó. A agulha você tem que estar com a agulha em cima, tá, gente? Senão você puxa e quebra a sua agulha. Tá? Isso é a chapa da agulha, já estava mexendo aqui. Essa é a serrilha de transporte. Cada lugar dá um nome, cada mecânico dá um nome. Esses dias um rapaz me falou repelente. Eu nunca tinha ouvido falar dessa forma, mas tudo bem. Não. É comum de região para região. Para mim é a serrilha de transporte ou transporte, tá? Aqui nós temos a barra da agulha, vou baixar aqui para vocês verem. Essa é a barra da agulha. E tá vendo aqui onde eu mostrei que é o calcador? Vocês vão ver que movimenta. Essa é a barra do calcador. Tá? São duas barras que as máquinas têm, a barra da agulha e a barra do calcador. Tá ok? Aqui nós temos a faca. Peraí. Tira um pouco de zona da Dulce de cameraman. Vai pra lá um pouco. Isso. Pegou, né? Tá aqui. Aqui é a faca, tá, gente? Faca também é outra que causa muito problema de ponta, né, dona Dulce? Bastante. Quando a faca está ruim, ela deixa rebarba, ela dobra o tecido. Faz pular ponto. Faz pular ponto. Então, já está aí uma resposta para vocês, tá? Pula ponto, que é uma tristeza, deixa resíduo dentro da máquina, né? Aumenta o resíduo dentro da máquina. Então, muitas vezes as pessoas acham como que amola a faca. Gente, a faca chegou a um valor tão baixo, não vale a pena você fazer. Por outro lado, o aço é meio difícil, às vezes ele queima, uma pessoa que não tem experiência não vale a pena amolar. As facas chinesinhas, que são de péssima qualidade, aí sim, eu acho que vale a pena, porque o aço já é de má qualidade, então, mas nesse caso aqui, não tem essa necessidade, tá? Essas facas são de vidia, então você tem a faca inferior, né, que é essa de baixo, e a faca superior, tá? Elas trabalham como uma tesoura, tá? Fazendo esse movimento, tá? E vai cortando o tecido. À medida que elas vão ficando cegas, elas vão deixando no tecido uma leve rebarba aqui, ó, tá? Elas vão deixando uma leve rebarba. E à medida que ela vai ficando grave, essa cegueira dessa coisa, ela faz o pular ponto, ela faz o tecido embolar dentro da própria costura, né? Em vez dela cortar, ela embola o tecido para dentro. Às vezes acontece ele embolar, Júlio, agarra na agulha e quebra a agulha, embola no looper. Tá, então isso aí já fica uma dica, beleza.
Ah, essa questão do looper. Depois eu vou falar sobre o looper ali, na hora que eu for falar como funciona o ponto. Bom, aqui, gente, muito raramente se mexe aqui, né, dona Dulce, no diferencial da máquina, mas também regula esse ponto aqui, tá? Então, o diferencial é essa parte que faz aqui. E ela faz com que isso aumente ou diminua o transporte aqui, tá? Ela enlarguece ou diminui isso aí, tá? Nós temos o calcador, né? Calcadores são sempre aqueles que pegam sobre o tecido em cima das serrilhas, tá ok? E é a barrinha do calcador aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não informei. Bom, agora tem mais uma coisinha que eu não informei, mas já fiz vídeo sobre isso, mas vou falar novamente. Tá vendo esse botão, gente? Esse botão funciona da seguinte forma. Você aperta e você tem aqui, vocês lembram que eu falei dos números? Ó, com o dedo tensionado lá, você vai sentir o encaixe, você vai ver que a máquina trava e você regula o ponto para mais ou para menos. Isso vai aumentar, não a largura do ponto nesse sentido aqui, tá? Nesse sentido lateral. Esse ponto aqui está horrível, eu vou mostrar o porquê. Não nesse sentido lateral aqui. Ela vai aumentar essa largura do ponto aqui. E aqui você vai ajustar, né, para a distância que você quer o ponto. Tá ok? Então ficou aí a dica. Todas onde você vê O e L, como você vê aqui, ó, essa máquina tem O e L. É para você pingar uma gota de óleo de vez em quando aqui. Aqui também, tá vendo? Ó? Uma pergunta que me fazem muito é para que é essa caixinha. Essa caixinha, vou abrir aqui para vocês verem. A minha, eu coloco, ela vai direto, aqui ela tem um tubinho que sai e vai até a agulha ali, tá? Para que serve? Vou mostrar aqui para vocês verem. A minha aqui, ela tá com uma estopinha, e essa estopinha, Júlia, isso é importante? Tem gente que vive a vida inteira e nem olha isso aqui, tá? A dona Dulce mesmo nunca põe nada aqui. É verdade, não? Dedo duro. Eu coloco silicone aqui e esse silicone passa por um tubinho e ele vai resfriar a agulha ali, tá ok? Então, eu ponho. Agora, mas as pessoas também não põem não, tem um ali que eu nunca pus. Você põe quando você lembra. Quando eu lembro eu ponho, né? Mas quase ninguém põe, tá? Mas eu gosto de colocar as coisas. Aqui também, gente, você tem esse suportezinho, é para você colocar silicone. A dona Dulce não faz isso nunca, né? Para que é Não, é engraçado que essa daí... Não coloquem óleo aqui, porque óleo quando cai numa peça não sai, tá, gente? Agora o silicone ele vai lubrificar. mas é engraçado porque aqui eu sempre coloco e ele acaba rápido. Ele acaba muito rápido porque ele vai se alimentando. Acaba bem rápido. Ele vai se alimentando. Então, se a linha está arrebentando muito, dá uma gotinha aqui que vai resolver um pouquinho a sua vida aí, né? Pois é. Né? Então, eu acho que aqui eu já falei quase tudo. Os problemas que me fazem de pergunta aqui. Júlio, minha máquina está quebrando muita agulha. A máquina quebra muita agulha por alguns motivos. Primeira, quando você usa uma agulha boa, eu nunca faço propaganda, eu vou falar que é uma marca. Eu uso agulhas Grossbecker, né? É uma agulha que ela tem uma boa qualidade, tá, gente? Então o que acontece? Aqui na malha a gente costura com 65 a 75, né, dependendo da malha. Dependendo da malha, eu uso a 65, que é a mais fina, né? É isso. A 65 é o mais padrão, dona Dulce. A gente quando usa na malha ponta bola ou meia bola, tá? A agulha sempre fica com... ela tem um risquinho aqui, ó, gente. Esse risquinho aqui, ó, é aonde a linha entra junto com o tecido. Então ele entra exatamente aqui encostado na agulha, tá? Na parte de trás, na parte dela aqui, ó, depois eu vou mostrar no ponto, tá? A gente tem a cava, né? Isso é tem essa canaletinha. Essa canaletinha, a linha entra aqui na hora que entra no tecido, tá? Isso causa que ela não arrebenta. Quando a máquina está quebrando muita agulha, algumas coisas podem estar acontecendo. Ela pode estar batendo no looper e pode estar danificando a coisa. Ela pode ter também, nos casos de reta, na overlock até que nem tanto, mas nos casos de reta, elas batem muito na chapa, tá? E a costureira puxa para trás. Uma das causas muito comuns, vocês lembram que eu falei que o pessoal mais novo, lá na hora de pisar eles apavoram? Então o que acontece? Está o tensionado aqui, você puxa o tecido para cá e ela vai bater em cima do seu looper lá. Está quebrando muita agulha, o looper pode estar batendo na sua agulha. Ajude. Agora nós vamos falar sobre o looper.
como funciona o ponto dessa máquina. Vou pedir a dona Dulce passar para lá de cá. O ponto dessa máquina é um ponto chamado chuleado, tá? O ponto dessa máquina é um ponto chamado chuleado. O que ocorre? Ele laça, não sei se vai dar para filmar aí, porque nós estamos à noite, tá, gente? Não tem como fazer de novo. O looper esquerdo laça a linha da agulha acima da cava ali, tá? E ele passa pouco acima do furinho da agulha, tá? O looper esquerdo laça a linha da agulha. O looper direito entra e passa direto e bem coladinho no looper esquerdo. O direito passa bem coladinho dentro de uma cavazinha que ele tem e ele sobe com a linha, tá? E quando ele chega na parte superior aqui, a agulha laça a linha do looper. E esse é o famoso ponto chuleado.